Vamos lá, vamos começando. Esperar um pouquinho só para dar o tempo. Hoje, dia 11 de março de 2021. Meu nome é Luiz Francisco Vaz e vamos começar a conversar um pouco mais sobre alguns temas que empresas parceiras ou empresas que prestamos serviços podem nos auxiliar aí no nosso melhoria de conhecimento. E hoje é um tema que vários clientes têm dúvida, vários clientes às vezes não dão tanta importância até o momento que eles precisam fazer uma rescisão contratual. Aí o bicho pega, que na hora do contrato inicial tá tudo bem, tudo muito tranquilo, e as pessoas acabam não lendo por completo ou não cumprindo todas as exigências de um contrato. Então, alguns tipos de contrato que podem ter a ver com o tema imobiliário são contratos de compra e venda, contrato de comodato, um contrato de arrendamento ou de uma parceria rural. Sempre voltando para a questão rural, principalmente que eu estou falando, mas a gente acaba tendo mais afinidade com esse tema, por ser engenheiro agrônomo, por ser corretor de imóveis na venda de fazendas. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar todos vocês que acham importante esse conteúdo desse canal que a gente está começando, que tem interesse sobre assuntos que possamos estar falando, para que você siga nosso canal, marca no sininho, deixa o seu joinha se você gostar, se não gostar, coloca a sua crítica, para que possamos estar melhorando o nosso conteúdo a cada vez que estejamos nos propondo a levar um novo assunto para todos os nossos amigos. E tendo isso, cumprido o nosso tempo regimental, vamos começar a falar de contratos. Espero que não seja de uma forma tão chata, mas em vários momentos eu vou precisar estar citando algumas leis, alguns artigos, e vou tentar fazer isso da maneira mais confortável e mais tranquila possível. Então, todo tipo de contrato ele é regido por normas. Quais são as normas? Para os contratos de arrendamento e de parceria rural, o regulamento são através da Lei Federal 4947, de 6 de abril de 1966. Depois foi regulamentado pelo Decreto 59.566, de 14 de novembro desse mesmo ano. E o mais impressionante é que essa lei, ou Estatuto da Terra, como é chamado, até hoje ele é tão atual e foi muito bem pensado. O pessoal fala que o Brasil é o país das leis, das normas, e a gente vê que tem muita coisa que é bem feita, bem escrita, e que pode estar sendo usado para solucionar problemas. Então, por isso que precisamos do norte da elaboração de qualquer contrato no gênero. São elas que determinam os direitos, os deveres dos proprietários, e da outra parte, seja ela qual for, um arrendatário ou um parceiro agrícola. E vamos lá, antes de qualquer coisa, vamos explicar do que se trata a lei e o que é o decreto. Sempre lembrando que o meu conhecimento ele vem do curso de corretor de imóveis que eu fiz e da minha graduação em agronomia. Eu peço desculpas aos advogados, aos juristas, pela explanação simples, porém, ao meu ponto de vista, funcional sobre a explanação da lei, já que todas as pessoas devem ter um norte de como devem agir em relação aos seus contratos. Também a existência de outras leis, exemplo da Lei Federal 9.871 de 99, a Lei Federal 10.000
164 de 2000, que é a principal que me levou a esse tema, daqui a pouco eu explico para vocês, são as leis complementares, as leis que estamos tratando. Mas ela não influi diretamente nesse assunto, de forma direta. Então, retomando um pouquinho, por que eu decidi fazer algo sobre esse tema? Na verdade, isso é um trabalho de uma pós-graduação que me foi solicitado para que eu escrevesse um texto sobre a diferença do arrendamento e da parceria rural. E pesquisando sobre o assunto, conversando, tive algumas questões importantes que eu achei bem importante poder estar fazendo essa live, poder estar compartilhando esse conhecimento sobre as leis, sobre como funciona, qual é a diferença, para que isso possa de alguma maneira estar ajudando as pessoas, para que não tenham prejuízos futuros. Por isso que é sempre importante, dentro de um contrato, existir pessoas que tenham conhecimento e possam estar mediando essa forma de documento. Então vamos começar aí com a Lei 4947, que ela vem de 1966. Ela fixa normas do direito agrário e dispõe sobre o sistema de organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Então, lá no começo, em 1966, em várias regiões do país, não existia um sistema coordenado e ordenado. E essa lei ela veio para regulamentar essa questão legal das terras brasileiras. Em especial no capítulo 3, ela trata aí dos contratos agrários, que é o nosso tema desse assunto. Então, que fala de alguns preceitos do direito agrário, obrigando tanto para um como para outro, proprietário e arrendatário ou parceiro, obrigações de conservação do recurso natural da propriedade. Além disso, ela obriga a manter a proteção social e econômica de cada propriedade. Então, em todos os contratos, basicamente, ele existe algo que o proprietário ele se obriga a, de alguma maneira, a fornecer todos os documentos de que comprove a sua propriedade desse bem. E o arrendatário ele tem a obrigação, dentro dos seus projetos ou parceiro, a manter aí a proteção social, econômica e cuidar dos recursos do meio ambiente. Sem muito a ver com o assunto, mas com destaque para algumas situações, também existe aí na lei, na região do Mato Grosso, em outros estados como Amazonas, Pará, Roraima, estados em que eu atuo ou já atuei, é muito importante citar aí o artigo 14. Eu vou citar na íntegra, e aí depois a gente vem comentando. Mas no artigo 14, ele diz que fica o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado a permitir o título precário nas áreas pioneiras do país a utilização das terras públicas, sob qualquer das formas de uso temporário previsto na lei 4504 de 1964, que foi a lei que é precursora a essa lei que nós estamos tratando, e promover a progressiva adaptação das normas estabelecidas na referida lei. Então, existem alguns, vindo para o estado do Pará, que eu não estou atuando ultimamente, falando de Rebio, de Flona, Pará, tivemos uma reunião com integrantes do INCRA e do ICMBio, onde possivelmente algumas das propriedades elas estarão tendo aí a anuência para o seu uso durante um período de tempo por esses órgãos, para que os produtores possam estar se organizando e fazendo a titulação das suas terras e aproveitando os benefícios aí que essa lei ela proporciona. Também foi nessa lei que foi instituído a vinculação
do CCIR e do ITR. Informações de título de curiosidade apenas, que podemos estar passando. E basicamente, em relação à lei, ela vai dar esse norte da propriedade da terra. Já o decreto 59.566, ele regulamenta o Estatuto da Terra. Desde o primeiro capítulo, ele trata de assuntos aí do arrendamento, parceria, estabelecendo quais são as obrigações básicas das partes, seja da agricultura, da pecuária, da agroindústria, que atividades extrativistas como a mineração, como a exploração da madeira e ainda também contratos aí de forma mista. Logo em seguida, ela fala sobre os pontos que devem conter nos contratos, tanto do arrendatário quanto do parceiro, o outorgante, que não está outorgando, dando direito para o uso dessa propriedade. E junto a isso, temos algumas indicações mínimas que devem conter no contrato. Como, por exemplo, o nome completo das partes e a qualificação, o lugar e a data do contrato. Então tem que ter que é fulano de tal, é o proprietário da área de acordo com o documento tal, que ele é empresário, agricultor, e assim vai. Né? O lugar e a data do contrato. Esse contrato foi feito em Novo Progresso, em Sinop, em Sorriso, em Boa Vista, onde ele foi feito. É sempre importante que o estado onde fica a propriedade seja a cidade que está sendo assinado o contrato. Não é fator determinante, mas como geralmente você vai levar num cartório e você vai estar precisando trabalhar nesse local, é importante ter tudo feito no local lá, que é onde você vai estar fazendo o cartão de assinatura, onde você vai estar deixando tudo organizado para futuramente estar fazendo contratos aí de financiamento, custeio, barter, qual modalidade seja da sua escolha. O objeto do contrato, o que seria o objeto? Se ele é arrendamento ou se ele é parceria, que é o ponto que estaremos falando mais além. Me desculpa, com a garganta um pouco coçando. Vou pegar uma água. Então, retomando aqui algumas das indicações mínimas, o contrato ele deve ter o lugar e a data, o nome completo e a qualificação das partes, o objeto, se ele é um contrato de arrendamento, de parceria, de comodato, seja o que for, a identificação do imóvel e a comprovação da propriedade, seja uma escritura de posse, georreferenciamento, CAR, tudo que possa identificar onde fica esse imóvel. O prazo da duração é muito importante. Vou estar falando um pouquinho mais sobre prazos mais para frente. E o foro do contrato. O que é o foro do contrato? O foro é o local que, em caso de qualquer dúvida, ele pode ser resolvido através de mediação, arbitragem ou até mesmo através de um processo judicial em casos extremos. Entre outros, mas não vamos nos ater a isso, vamos voltar com o nosso assunto principal. Então, qual é a diferença entre o arrendamento e a parceria agrícola? Chegando basicamente ao meio para o final dessa live,
vamos falar aí qual que é a diferença entre o arrendamento e a parceria agrícola. Tivemos uma introdução em relação aos tipos de contrato, também falamos um pouco da importância dos contratos, falamos as normas, a lei e o decreto que regulamentam esse tipo de contrato. Então agora vamos determinar aí qual que é a diferença entre o arrendamento e a parceria agrícola. Que basicamente, após o estudo de todo esse processo, podemos dizer que o arrendamento, seja agrícola, pecuário, da exploração mineral, madeireira, que for, o contrato será feito com a remuneração fixa, pré-determinada sobre o projeto do arrendatário, sem envolvimento nenhum do proprietário, dentro de normas previamente estabelecidas, cumprindo toda a legislação, seja legislação ambiental, regularização através da legislação que rege esse tipo de contrato, independente do resultado final, o arrendatário tendo lucro ou prejuízo na sua atividade, ele tem um débito com o proprietário. Então, tem um valor que ele precisa acertar e não interessa se foi boa a produção, se foi ruim, se o projeto teve o resultado esperado ou não. Então, esse contrato ele tem aí um período de duração mínimo, que pela legislação é de 3 anos para contratos de agricultura ou pecuária temporária, 5 anos para cultivo permanentes ou 7 anos, no mínimo, para exploração florestal. E sem um tempo máximo de duração. Ele pode ser prorrogado desde que haja um interesse entre as partes. Então, recapitulando, o arrendamento ele tem um período mínimo, dependendo do que pode ser feito. Independente do lucro ou do prejuízo, você tem que pagar o que tem dentro daquele contrato. O arrendamento ele se extingue por alguns motivos que vou estar falando agora um pouquinho. Um exemplo de extinção do arrendamento através do prazo concluído. Então, terminou o prazo, não tem interesse entre as partes de manter esse contrato, segura e segue para frente que a área ela vai ter outra denominação. Aí, pelo distrato entre as partes, como funciona isso? Existem as cláusulas pré-determinadas. Caso alguma dessas cláusulas não seja cumprida, pode ser feito o distrato, cumprindo todos os procedimentos descritos naquele contrato. Ou por um motivo de foro maior, que impossibilita a execução do contrato. Foro maior, vamos ver aí, faleceu a pessoa, ela está trabalhando em área que não é possível, coisas desse gênero. Pela perda do imóvel, então a perda do imóvel, perdeu para o banco, não pode cumprir isso daí. Pode ser feito esse distrato pela desapropriação parcial ou total do imóvel. Então, a partir dessa desapropriação sendo feita pelo Estado, um exemplo disso daí aconteceu em Roraima, onde as pessoas tinham seus arrendamentos, estavam plantando lá, aquela questão do arroz todo, e foi desapropriada a área para entrega para a população indígena. Isso inviabiliza que se fosse cumprido o contrato até o final. Então, por isso é um fator também da extinção do contrato. Ou qualquer outra causa aí que seja prevista pela lei. Então, sempre a lei vai estar regendo todo e qualquer contrato. Essa é um resumo do que seria a questão do arrendamento.
Já a outra prática que estamos falando é a prática da parceria agrícola, pecuária ou exploração. Então, o contrato ele será feito com remuneração variável sobre o percentual de produção, onde o proprietário e o parceiro eles têm responsabilidade mútua em relação aos riscos da produção. Então, é um parceiro, eu estou buscando alguém que seja especialista em um assunto para que ele possa estar junto comigo, me ajudando a desenvolver um projeto, e esse parceiro meu ele vai ter uma porcentagem em cima da produção. Existem porcentagens também que são previstas, que estão no decreto. Quando se trata de uma terra nua, de terra preparada, do terra preparada com moradia, da terra preparada com conjunto de benfeitorias, então tudo depende. E isso, de acordo com a lei, pode ir de 25% a 75% essa remuneração sobre a parceria agrícola. E basicamente, então, resumindo e fazendo um fechamento do que estamos falando, de forma rápida, de forma sucinta. Hoje é sexta-feira, daqui a pouco todo mundo quer estar aproveitando um pouco mais o início do final de semana. Então, em resumo de tudo que falamos até agora, como uma memória desse vídeo, o arrendamento ele é como se fosse um sistema de aluguel comum. E já a parceria ela funciona como um sistema de sociedade. Então, onde ambas as partes elas têm obrigação e direito, seja no arrendamento, seja na parceria. E isso é feito de maneira contratual, seguindo todas as regras da lei. E é muito importante, principalmente para que sejam cumpridas em qualquer descumprimento da legislação, ela possa estar documentada e você possa correr atrás dos seus direitos. Então, nesses 20 e poucos minutos, de forma rápida, eu gostaria de passar isso, de passar o assunto. Espero que isso tenha contribuído de alguma maneira, um pouco mais para o seu conhecimento. E me conta aí, o que você achou desse tema? Ele faz sentido para você? Não faz tanto sentido? Você acha importante saber essas diferenças antes de fechar um contrato? Saber quais são as leis que regem um contrato? Então conta para mim aí. Não esquece, segue o canal. Deixa aquele joinha, caso tenha gostado. Caso achou que não ficou tão legal. Eu estou começando, aceito críticas para estar melhorando cada vez mais. E agradeço a todos pela audiência. Não esquece mais uma vez aí de estar curtindo as minhas páginas no Instagram, no Facebook, no YouTube. E estamos vindo com um novo projeto que pode atender ainda mais a questão da extensão do conhecimento para todas as pessoas, porque eu pretendo estar sempre levando um conteúdo novo que possa contribuir para a melhoria dos processos junto à comercialização de imóveis, seja urbano, seja rural, créditos e tudo que envolve as nossas empresas e empresas de parceiros. Porque aqui nós vivemos de comissionamento, seja a comissão da realização do serviço, seja através de compartilhamento de conhecimento. E por isso eu peço para vocês que continuem compartilhando as nossas lives, para que continuem participando junto conosco, enviando novos assuntos, porque nós precisamos estar cada vez melhores. Uma boa sexta-feira, que Deus abençoe cada um de vocês, e eu espero sinceramente estar aí numa próxima
oportunidade, passando mais sobre conteúdo que vocês tenham interesse em conhecer. Grande abraço!